traçar as nossas estratégias, né? A gente chegou aqui em Nazaré e recebeu a comunicação de que nós não poderíamos entrar para fazer o que a gente chama de arrastão. A princípio, ficamos sabendo dessa informação. E depois, quando fomos conversar com o Valdson, né, que é o diretor da SA, da Secretaria Administrativa aqui, ele disse que, na verdade, a decisão da administração não foi bem essa, né? Que a administração, na verdade, determinou que só quem teria acesso às dependências do TRT, tanto aqui em Nazaré quanto no comércio, seria os funcionários do TRT, inclusive portando crachá. E aí, de pronto, foi natural, né? Nós redarguimos dizendo que isso seria um tratamento discriminatório, um tratamento sem isonomia, né? Só que depois, no decorrer da conversa, ficou claro qual foi a medida, por que a medida foi tomada. Todos nós aqui sabemos, todos nós aqui presentes sabemos que o órgão que está mais, como é que eu poderia dizer, reprimido, né, está se sentindo encolhido, né, nas suas posições, isso, coagido, é o TRT, né? E nas nossas avaliações aqui, as nossas avaliações inclusive são públicas, né? Nós colocamos que as minorias dentro dos nossos movimentos é sempre o TRT. E a administração, sabendo disso, ao autorizar, entre aspas, porque na nossa concepção isso não precisaria de autorização, porque a gente não está entrando para quebrar nada, a gente não está entrando para cometer nenhum tipo de violência, né? É um prédio público, né? Eu acho interessante, por exemplo, se nós aqui agora decidirmos ir apoiar o movimento dos servidores do INSS, será que a gente não vai poder entrar no prédio do INSS? Será que nós, na condição de servidores públicos federais, nós não vamos poder entrar no prédio do INSS? Então, a presidência, notando que a maioria que havia no comércio era da Justiça Federal e do TRE, traçou essa estratégia, né, de querer determinar que somente os servidores do TRT teriam acesso às dependências dos fóruns, né? Só que a gente vai fazer o requerimento, né, porque é de praxe isso, a gente vai fazer o requerimento para tentar reverter essa decisão, né, da administração. E também nós, no decorrer da conversa, expusemos, né, que os princípios que regem o nosso movimento servem, inclusive, para proteger os próprios diretores, né, as pessoas que se destacam, porque nas palavras do nosso colega, né, ele disse que aqui no TRT ninguém precisa ser irmão de ninguém, parente de ninguém para poder ter um cargo, né? Que as pessoas que se destacam, né, de um modo geral crescem aqui dentro, né? E aí eu disse a ele que eu concordava em parte, né? Acho que ficou claro na minha fala que eu concordava em parte com o que ele estava dizendo, porque o nosso movimento, por exemplo, ele não encontrava eco necessariamente nessas pessoas, que nós estávamos lutando justamente por aquele servidor esquecido, aquele servidor que adoece e é escorado num canto das secretarias dos setores administrativos, aquele servidor que muitas vezes por punição é trasladado de uma vara na capital para uma vara longínqua, como já aconteceu recentemente, inclusive no ano passado. Nós estamos na luta por esses servidores, né? Nós temos que conversar aqui, inclusive, né, nós temos que fazer uma reunião do comando de greve logo após esse movimento aqui, para definir estratégias, certo? Nós vamos fazer o requerimento formal à presidência do TRT, mas com isso ou sem isso nós vamos fazer, vamos traçar as nossas estratégias. Então,
Eu queria, inclusive, até, se Lindinalva ou Lorival tiver alguma coisa a acrescentar, mas se não, já partamos para a avaliação e a deliberação, porque nós temos duas coisas que nós podemos fazer hoje aqui. Ou nós nos dobramos a essa determinação da presidência e enviamos aos locais de trabalho somente os servidores do TRT para distribuir as camisas para os colegas, ou nós nos recolhemos, planejamos novas ações e colocamos para frente. São as propostas gerais que eu faço, e aí quem quiser discutir isso, por favor, venha ao microfone. Boa tarde, pessoal. André, eu queria aproveitar a sua sugestão para dizer o seguinte: nós podemos dar continuidade às nossos planejamentos de ações, mas eu acho que nós devemos fazer com que as camisas cheguem aos colegas que estão lá em cima, porque mesmo sendo vocês do TRT, vocês vão ter argumentos para tentar convencê-los a vir para a luta. E a gente não perde um dia, entendeu? Considerando, e aí quem vai ser vencedora é a administração do TRT, que com essa política antipática de impedir o exercício do direito de greve dos seus servidores. Quem tem, levanta a mão, por favor. Eu acho que vale a pena vocês três tentarem fazer esse trabalho de distribuição das camisas, enquanto nós vamos reunir para tentar traçar estratégias. Está tranquilo. O presidente é proibir a entrada do pessoal saindo do TRT. Foi até bom porque o diretor da segurança estava presente, certo? Um colega da Polícia Federal, inclusive foi até diretor de sindicato, né? Ele estava presente na reunião e Valdson disse que ele poderia flexibilizar, e nesse prédio aqui a gente poderia entrar e distribuir as camisas. A gente pode até fazer isso, certo? Aqui. Agora, eu também proponho, o que eu proponho é que a gente faça isso. A gente separe uma turma dos colegas aqui do TRT, que seja uma pessoa, né? Se fosse uma pessoa só, a gente iria, porque muitas vezes um verão começa com uma andorinha só. Porque quando ela entra, entendeu? Começa a vir outras. A gente fosse até lá para poder distribuir as camisas. Então, vamos montar a colega aqui, outro colega. Deixa eu ver quem mais. Ninguém mais está do TRT aqui. Aqui também. Então a gente poderia fazer isso. E então assim, ó, nós do TRT poderíamos fazer essa distribuição lá no outro prédio, certo? E vocês ficam aqui nesse prédio distribuindo as camisas, fazendo trabalho de convencimento. Pode ser assim? Pode. Ele flexibilizou nesse aqui, pode ser, certo? Então assim, a princípio, gente, a princípio nós, nas entrelinhas, nós combinamos que não vamos fazer apitaço hoje. A tarefa de hoje, inclusive pela programação que nós fizemos antes, a tarefa de hoje não é apitaço, não é panelaço, certo? É trabalho de convencimento, de passar nos setores, distribuir as camisas para quem quiser e fazer trabalho de convencimento. Colega, venha para a greve. Nós estamos numa trajetória importantíssima, certo? E vamos fazer esse trabalho.